A paz do Senhor Jesus, estamos com a sexta edição de Deuses do Apocalipse e hoje é sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia ela foi destruída no ano 60 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Nero. Nero reinou entre 54 e 68 depois de Cristo, onde ele tirou sua vida no palácio em Roma. Durante o sexto ano do reinado de Nero, Laodiceia foi atingida por um grande terremoto devastador que levou à destruição. Laodiceia foi reconstruída logo mais tarde, no século 7 depois de Cristo, com recurso próprio, sem ajuda do governo, sem ajuda de Roma, com seus próprios arrecadações. Ela foi reconstruída, mas novamente foi atingida por um novo terremoto que levou à sua extinção. Na igreja de Laodiceias não temos registro de culto pagão e também não temos registro de helenismo ou de implementação de outra cultura, mas em Laodiceia nós temos registros de autossuficiência e de desavenças com a liturgia de culto a Deus. E Deus fala à igreja de Laodiceia no capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. Fica comigo nesta sexta edição de Deuses do Apocalipse com a igreja de Laodiceia e vamos descobrir o que Deus falou à igreja de Laodiceia. No Apocalipse 3, no versículo 15, Deus fala para Laodiceia: Eu sei as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, afirma o Senhor. Quando Deus fala para Laodiceia, ele está se referindo a Laodiceia tinha um aqueduto que trazia água morna para dentro, um conjunto de águas termais. A água de Laodiceia, além de morna, era uma água saloba, uma água de má qualidade. O que Deus está dizendo que está sendo introduzido dentro da igreja é uma água de má qualidade, uma água morna. A água morna ela não tem poder de cura, o contrário da água fria ou da água quente. Por isso Deus fala: quem dera fosse quente ou fria, por isso vomitar-te-ei da minha boca. A água que era introduzida dentro de Laodiceia de péssima qualidade, uma água morna e saloba, ela causava náuseas, causava ânsia. Por isso Deus diz: vomitar-te-ei da minha boca. A água fria, ela tem um poder curativo. A água tem a representação do Espírito e da Palavra de Deus, nos dando a entender que nós podemos até conjecturar de que a água que era servida, a palavra que era introduzida dentro de Laodiceia, ela não tinha um poder de cura porque ela não tinha um termo frio ou quente. A água fria, ela tem poder de aliviar dores, de diminuir inchaços. Ela é bom para os músculos, para o sistema cardíaco, sistema imunológico. A água fria é bom para os rins. A água quente, enquanto a água quente, ela é bom para o pH. Ela hidrata o sistema linfático, elimina toxinas do corpo. Assim como a água morna não tem poder algum. O que Deus está dizendo, o que vocês estão servindo em Laodiceia não tem poder de cura, não tem poder sedativo, não tem poder de aliviar as dores, não tem poder sobre as dores. É uma palavra de meio termo, não é uma palavra quente, nem uma palavra fria, embora seja uma palavra fria, direta, corretiva, dura, mas com poder de transformação do ser humano. Laodiceia era composta por empresários, bancários, pessoas da alta sociedade. Em Laodiceia era congregado em Laodiceia, os membros de Laodiceia, o povo que frequentava Laodiceia, era povo farmacêutico que manipulavam colírios, tecidos, bancários, comerciantes de ouro, de prata, de cobre, de materiais de terras raras. E quando Deus se dirige a Laodiceia, Deus está dizendo:
Vocês estão pregando uma palavra morna, não é uma palavra fervorosa e nem uma palavra fria, corretiva, que vai trazer um resultado para a igreja. É uma palavra preparada, é algo preparado, é misturado. Vocês estão misturando o morno com o frio com o quente para amornar, para dar uma aparência, mas isto não tem poder de transformação. Por isso eu vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia, quem dera vocês fosse quente ou frio. A igreja morna, uma igreja preparada, uma igreja que preparava uma palavra para satisfazer o ego dos empresários. Aí Deus fala, como diz no versículo 17, sou rico. Não sabes tu que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueças, de roupas brancas para que te vistas. Dando-nos a entender então que Laodiceia, por preparar a palavra para satisfazer os empresários, pela amornidão que era passada na ministração, aqui representado pela água de má qualidade que era introduzida dentro de Laodiceia. Nós sabemos que a água é o Espírito, nós sabemos que a água tem poder de limpar, de transformar, de lavar, de transformarmos uma nova criatura, assim como as doutrinas batismais nos mostram que nós, ao ser submergidos nas águas, nós nascemos de novo. Agora, Deus fala para Laodiceia, eu castigo e repreendo toda quanto que eu amo. Sê, pois, zeloso. Arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aqui no versículo 20, Apocalipse 3, versículo 20, Deus está se dirigindo a Laodiceia na condição de noiva da igreja, na condição de noivo. Deus está falando dentro de uma liturgia judaica, do casamento judaico. Deus se revela para Laodiceia, tendo na condição de noiva do Cordeiro, de noiva de Cristo. Ele se revela como um noivo, porque dentro da liturgia do culto judaico, o noivo, após passar pelo bar mitzvah, o homem aos 13 anos e a menina aos 12, ele agora se torna filho do mandamento, e ele então passa a ter uma pretendente. Entre a idade até os 20 anos, o jovem tem que casar, é aconselhável casar. Então ele arruma uma pretendente, passa pela fase do conhecimento, e aí então ele se dirige à casa da sua pretendente, numa liturgia já de noivado. Ele tendo uma pretendente, uma namorada, depois de se conhecer, ele se dirige à casa do seu respectivo sogro, sua futura esposa, sua noiva, e ele bate na porta. Ele já vai com um contrato no bolso e vinho para ceiar com ela. É necessário de que as 7 pessoas assinem um contrato chamado Ketubá, mas a cerimônia começa ao abrir a porta. A cerimônia de casamento, no casamento judaico, começa ao abrir a porta da casa da noiva. Por isso ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, se abrires eu entrarei e cearei contigo. Na condição de noiva, Jesus estava do lado de fora batendo, querendo entrar para firmar um compromisso com Laodiceia. Nós entendemos aqui que a igreja não está deixando Jesus do lado de fora porque é rica, porque tem tudo, porque não há falta de nada. Tendo em vista que Jesus já nos revelou aqui que a necessidade de determinar um termo frio ou quente, não ficar em meio termo morno, para que obtenha êxito no Evangelho, para que alcance almas, para que cure vidas e restaure pessoas. Precisamos ser frio ou quente.
Meio termo não basta. Jesus está na porta batendo. Na cerimônia, o noivo bate. A noiva dá ordem para que a porta seja aberta. Quando a porta é aberta, começa a cerimônia. O noivo entra e apresenta o contrato, o ketubá. Enquanto a noiva está assinando, ele faz uma declaração para ela: na casa de meu pai há muitas moradas. Isto porque o noivo não leva a noiva para casa, mas antes ele regressa para a casa do pai, porque o dia e a hora somente o pai sabe. É responsabilidade do pai preparar o quarto nupcial. É o pai que determina a cor, é o pai que determina os tecidos, é o pai que determina o tamanho, a amplitude do quarto nupcial. Porque após assinar o contrato, que é assinado por 7 pessoas, incluindo o rabino, é o pai e 2 testemunhas do noivo, 2 da noiva, que seriam os pais, o noivo, a noiva e o rabino responsável. Enquanto ela assina, é como se ela estivesse escrevendo o seu nome no livro da vida. Agora a noiva passa a ter um compromisso, uma responsabilidade com Deus, com o seu noivo. Por isso, ele entra e ceia com ela. Ele ceia, uma cerimônia de aliança e de comunhão. E é tradição o noivo não mais tocar no fruto da videira, no beber mais vinho, ou suco, ou algo derivado da videira, até o dia do casamento, o dia das bodas. Ele volta para a casa do pai, até que o pai determine o dia e a hora que a noiva esteja julgada pelo pai, madura, preparada, pronta, para então enviar o noivo para buscar. Na liturgia, o noivo vem ao som de trombetas e chofar, por uma comitiva, com um mensageiro na frente anunciando: eis o noivo, vem aí. Por isso diz a palavra: ouviu-se o clamor, eis que o noivo vem aí. Isto é uma parte da liturgia do casamento judaico. E a noiva tem a obrigação de usar o véu para que os outros demais jovens vejam que ela tem um compromisso. Ela tem que colocar uma cobertura por sobre sua cabeça, para que então aqueles que olharem para ela vejam que ela já é uma noiva compromissada, uma noiva com compromisso, alguém que tem compromisso com o seu noivo. Então assim é reconhecido quem tem compromisso e quem não tem, pela cobertura. A cobertura da noiva determina o nível de compromisso e responsabilidade para com o noivo. A noiva, ela também tem por obrigação vigiar, por não saber a hora que o noivo vem. Nem o noivo sabe, somente o pai. Nem os trabalhadores da casa do pai, nem os da pai da noiva sabem, mas somente o pai sabe, determina o dia e a hora. O noivo não bebe mais do fruto da videira até que o pai os envie de novo. Ele só vai beber na festa nupcial, que dura em torno de 7 dias, quando ele vem buscar a noiva e volta para a casa do pai. Por isso, Mateus 26, 29 e Marcos 14, 25, Jesus disse: não beberei mais do fruto da videira até aquele dia aonde nos reuniremos novamente na casa do pai. É a parte litúrgica do casamento judaico. O noivo se abster do vinho, do fruto da videira, até o dia do regresso, do segundo regresso. O noivo vem 2 vezes. Na primeira ele vem para firmar um contrato e um compromisso, e na segunda ele vem para buscar a sua noiva para a ceia das bodas. O noivo costuma vir à noite, por isso a noiva deve de vigiar e sempre carregar azeite na sua botija. Por isso a parábola das 10 virgens, que ali representam 10 noivas, 10 igrejas, 10 pessoas. A Bíblia nos diz que 5 eram vigilantes, mas outras 5 eram nércias, loucas. Não guardaram azeite, e quando ouviram o clamor
mensageiro que vem na frente da comitiva nupcial do noivo, dizendo: ouviu-se um clamor, esse noivo vem aí. Então aquelas pediram azeite para elas. A noiva deve de carregar azeite, porque por não saber a hora que o noivo vem, o noivo costuma vir à noite. O pai dos noivos costuma enviar os noivos à noite. E a noiva que não estiver vigilante e vigiando, e sair sem azeite, e for pega em trevas, ela pode ser repudiada. A noiva que andar perambulando por aí sem azeite na botija, ela pode ser repudiada. Ela tem um compromisso, porque é trabalho da noiva iluminar o caminho na comitiva nupcial. É o trabalho da noiva iluminar o caminho na comitiva nupcial. O que Deus está dizendo para nós resumirmos Apocalipse 3:20 é: eis que eu estou à porta e bato, se tu abrires eu entrarei e cearei contigo. Daí nós entendemos que ele está se revelando na condição de noivo, querendo entrar para firmar um compromisso com a sua noiva, para um dia então que o Pai determinar ele regressar àquele lugar e novamente, aleluia, vir buscar a sua noiva para então estar para todos sempre. A palavra de Deus é pura. A palavra do Senhor, ela é santa. A palavra de Deus é a verdade. Laodiceia significa o povo que julga. Laodiceia era uma igreja rica, composta por empresários, mas o seu significado é o povo que julga. Não é uma igreja que a palavra que julga o povo, a palavra que limpa o povo, a palavra que determina, mas sim o povo que determina, o povo que julga a igreja. Igreja que julga é o significado do nome Laodiceia. Por isso Deus diz: aconselho-te que de mim compre colírio para que limpe a tua vista, porque Laodiceia era o berço óptico da Ásia, da onde era um centro medicinal que extraía e fazia não só especiarias, mas também aromáticas, mas também colírios. Era um centro medicinal muito forte, além de ter um grande comércio do ouro. Laodiceia era uma fabricante de colírios. E Deus diz: mas o teu colírio não está sendo suficiente para clarear a tua vista. Eu aconselho-te que de mim compre colírio, para que clareie a tua vista e veja que esta água morna que está sendo servida, esta palavra controlada, esta palavra preparada para satisfazer o ego dos empresários, dos bancários, dos comerciantes de Laodiceia, não está me agradando. Eu vou vomitar da minha boca, porque da boca de Deus sai a palavra. A palavra é água que limpa, que purifica, que salva, que cura. Nós entendemos então que a água fria tem poder de cura, a água morna não tem poder de cura, e a água quente tem poder de cura. Somente a morna não tem poder algum, mas ela tem o poder de causar náuseas. A palavra de Deus diz: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, ser pois zeloso e arrepende-te, pois eis que estou à porta e bato. Daí então nós entendemos que Deus está falando acerca da liturgia do casamento judaico, está se revelando para Laodiceia na condição de noivo e na condição de noivo. E aqui ele faz uma promessa para encerrar, versículo 21, ao que vencer, e lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fica com esta palavra.
aqui na sexta edição de Deuses do Apocalipse, na Sinagoga do Evangelho. Agora vamos ficar na expectativa do encerramento com a igreja de Éfeso, no 7ª edição de Deuses do Apocalipse, já para você. Fica com Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus.